Paisagens belíssimas e que normalmente ganham fotografias incríveis tendem a ter um ponto da natureza ali no meio. A Itália é um desses países que está cheio disso, além da parte maravilhosa que constitui suas grandes cidades como Roma e todos os seus monumentos. Quando falamos dessa beleza, normalmente nos lembramos de praias, montanhas, cânions e os vários vulcões que ali habitam. E se vulcão já causa medo nas pessoas, imagina só quando se fala sobre um supervulcão. É assim que muitos reagem quando escutam falar sobre os Campos Flegreus. Geólogos da Universidade de Londres e do Instituto Nacional de Pesquisa de Geofísica e Vulcanologia da Itália divulgaram um estudo que analisou a atividade sísmica recente e elevação do solo desse vulcão, sugerindo que sua estrutura está esticada quase a ponto de se romper, prevendo uma possível erupção nos próximos anos. Com sua última erupção, ocorrida há 5 séculos e sem dar sinais de perigo há pelo menos 70 anos, o monitoramento da deformação do solo e emissões de gás possibilita prever uma erupção iminente, chamando atenção a tremores que resultam no levantamento do solo da região, cooperando para a extensão da crosta do vulcão. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Ainda que a quantidade de supervulcões seja bem inferior que a de vulcões normais, eles chamam atenção pela sua capacidade de destruição e ao mesmo tempo beleza sobrenatural que atrai pessoas do mundo todo. O Campos Flegreus está nessa lista de grande capacidade destrutiva pela sua extensa área de atividade. Também chamado de Campos Ardentes, ele ficou muito conhecido no final de 2016 e 2017. Mas afinal de contas, o que é um supervulcão? E qual a diferença entre ele e um vulcão normal? Bem, a primeira coisa que deve-se entender é que um vulcão normal tende a ser apenas uma montanha, seja ela no formato que for. O supervulcão deixa de ser apenas uma montanha isolada. No caso do Campos Flegreus, são no total mais de 20 caldeiras de vulcão e águas termais, totalizando 13 quilômetros de região cheia de magma. Já existem alguns planos de contenção e evacuação, pois pode ser catastrófico devido ao tamanho e sua magnitude. Entretanto, ainda é preciso bolar planos mais elaborados e eficazes. A dificuldade é mover tanta gente caso ele entre em erupção de forma súbita. Abriria um rombo gigante na economia, pois estaria mexendo não só com italianos, mas cidadãos no mundo inteiro. Nosso novo estudo confirma que Campos Flegreus está se aproximando da ruptura, disse Christopher Kilburn, professor de Ciências da Terra na Universidade de College London, no Reino Unido, através de comunicado. Isso não significa que uma erupção esteja garantida. A ruptura pode abrir uma rachadura através da crosta, mas o magma ainda precisa estar empurrando para cima no local certo para que uma erupção ocorra. Muitas vezes deixamos de perceber ou saber mais sobre eles porque não há muito marketing para isso. Afinal, a grande maioria que vai para a Itália vai em busca de história, arquitetura, arte e gastronomia. Quase ninguém viaja por todo o caminho até a Itália para ver vulcões. Entretanto, o Campos Flegreus tem aumentado pouco a pouco a quantidade de visitantes dessa região devido às suas características. Cientistas já se instalaram na região para conhecer, pesquisar e explorar melhor todo esse campo gigante. No time existem estudiosos de várias áreas, geógrafos, vulcanologistas e vários outros. Afinal, entender todo um processo de atividade vulcânica não é tão simples assim. O supervulcão fica bem na província de Nápoles, muito conhecida e visitada. Estima-se que são mais de 4 milhões de moradores e a terceira cidade mais populosa da Itália e a segunda maior região metropolitana do país.
Ele fica mais especificamente na comuna de Pozzuoli, na região da Campania. Existe uma estimativa de que se o supervulcão entrasse em erupção a qualquer momento, pelo menos 500 mil pessoas iriam ser diretamente afetadas. Seria um verdadeiro caos. É interessante sabermos que toda a região de Nápoles tem uma tendência a grandes desastres naturais. O maior aconteceu na era cristã, quando o vulcão Vesúvio destruiu completamente a cidade de Pompeia. E é bem pertinho que fica Campos Flegnos, junto com vários outros vulcões subterrâneos. Por mais de 500 anos o supervulcão estava adormecido, ou seja, completamente inativo. Não havia preocupações de nenhum tipo, afinal, era só mais um vulcão ali que servia para fotos. Entretanto, tudo mudou com uma pesquisa publicada no ano de 2016 no jornal Nature Communication. O estudo dizia que o supervulcão estava prestes a despertar. Isso causou um alvoroço tanto para a população da região de Nápoles quanto para os cientistas. Em 2017 foi realizado mais estudos para averiguar a situação em que estava o até então dorminhoco vulcão. A pesquisa foi conduzida por grandes vulcanologistas de todo o mundo. Desde 2012 já era possível notar um aumento da atividade vulcânica e que ele estava voltando a soltar gases e deformar o solo. Só que agora essas atividades só estão aumentando, o que mostra que uma erupção pode estar mais perto do que se imaginava. Para esses vulcanologistas, o vulcão está em uma fase que o magma começa a esquentar toda a estrutura, tudo isso devido à pressão abaixo do solo que está mudando. Todos os dados e indícios apontam para uma mesma confirmação: o supervulcão está acordando. Um dos cientistas do estudo afirmou que a situação está ficando ruim para a Europa, pois a reativação dos vulcões está bastante adiantada. Por isso, depois da conclusão desses estudos primários, toda a região de Nápoles ficou sob aviso e saiu da categoria verde para a amarela. É necessário lembrarmos a capacidade do Campos Flegnos. Há 40 mil anos, o vulcão entrou em uma erupção bem intensa, levando cinzas a mais de 300 quilômetros de distância. Essa área é maior que muitas cidades brasileiras. A última erupção foi uma das mais leves da história, entretanto foi capaz de formar uma montanha de mais de 130 metros de altura. Ainda assim, com uma densa população na vizinhança, qualquer erupção pode ser mortal e eventos tão grandes quanto a explosão de 1538 podem acontecer no futuro. Infelizmente, ninguém ainda pode dizer quando ou se a erupção de fato vai ocorrer, uma vez que essa resposta depende de como uma porção de quase 3 km de magma vai se comportar abaixo da superfície da caldeira central nas próximas décadas. É por isso que estudar como os Campos Flegnos funciona é tão vital. Enquanto isso, a equipe de vulcanologistas está monitorando cada sussurro do vulcão para que, se ele acordar, eles estejam ouvindo. Mas e você? O que acha? Será que o supervulcão da Itália poderia estar mais próximo de uma erupção do que pensávamos?